Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 7 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 8. Nada pode parar a força do Evangelho e a avalanche da evangelização. Depois do martírio de Estevão, inicia o martírio da Igreja de Jerusalém, a grande perseguição. Todos devem fugir. Os bens são confiscados. Precisam se refugiar no interior do país. Parece uma tragédia e é o gatilho da evangelização do mundo, que alcançará todos os continentes. Esse é o modo cristão de ver os problemas. De todo mal, Deus tira um bem maior. Toda dificuldade se torna trampolim para um verdadeiro evangelizador. Dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a Igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judeia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que lhe fazia. De muitos processos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Essa é a maravilhosa realidade da primeira comunidade cristã, que vivia no fogo da ressurreição. Devia ser muita gente perseguida, lembrando os milhares que tinham se convertido nos primeiros dias da pregação de Pedro. E todos eles, à exceção dos apóstolos, se dispersaram, diz o texto. Se dispersaram por todo Israel e Oriente Médio. Deviam ser centenas de pessoas. Diante deste repentino acontecimento, você saberia dizer se se trata de uma perseguição ou de uma poderosa evangelização? Os chefes judeus queriam matar a fé no Cristo ressuscitado, esta maravilhosa vida nova que ia nascendo, mas como efeito a multiplicaram como as estrelas do céu. A perseguição teve o único efeito de contagiar o mundo inteiro com o santo vírus do amor. Graças a esta perseguição, a vontade de Jesus se realiza. Ide até os últimos confins da terra, anunciai. Sempre foi assim na história da fé. O sangue dos mártires se tornava semente de novos cristãos e o mundo ia se convertendo. Teria sido difícil organizar uma supermissão com centenas de pessoas por todo o Oriente Médio, naquele tempo e hoje também. Mas a perseguição foi a melhor organização missionária que se podia inventar, e em poucos dias, o mundo ao redor de Jerusalém se incendiou de Jesus. Toda perseguição tem como finalidade dar testemunho de Jesus ressuscitado. Como ele mesmo diz no Evangelho, sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. É frequente ver na Bíblia Sagrada como Deus transforma a tragédia em fonte de vida. Por exemplo,
o triste acontecimento de José, vendido como escravo pelos seus irmãos, se tornou a salvação do seu povo, da sua família. A dificuldade, as reclamações das viúvas gregas fizeram nascer os diáconos, como vimos alguns dias atrás. Observe a força do Espírito Santo nessas pessoas. Normalmente se fala que um carvão perto de outro forma uma grande fogueira, mas quando você separa os tições é fácil que se apaguem, porque não aguentam ficar acesos um longe do outro, longe da fogueira. Nesse caso foi o contrário. Cada tição disperso por todo Israel formava uma fogueira ao seu redor, e todos juntos, mesmo de longe, mesmo dispersos e perseguidos, incendiaram Israel e o mundo oriental. Aliás, podemos dizer que estes cristãos perseguidos incendiaram o mundo inteiro, porque em 3 séculos o mundo se tornou cristão. Como não ficar provocados e estimulados por estes acontecimentos? Irmãos, devemos ter bem claro na cabeça que o problema não está fora de nós, nos furacões que nos ameaçam ao nosso redor, mas o problema está dentro de nós. Se você estiver aceso com o fogo do Espírito, o fogo do ressuscitado, ainda que no fundo de um oceano, você conseguirá fazer ferver esta água gelada e secá-la, porque nada é mais forte que o fogo de Jesus. Mas se você está apagado por dentro, nem o sol de rachar do meio-dia conseguirá te acender. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, fala com clareza da garra dos primeiros cristãos. Lembrai-vos dos dias de outrora, quando fostes iluminados. Qual longas e dolorosas lutas sustentastes, tornando-vos alvo de toda espécie de opróbrios e humilhações. Aceitaste com alegria o confisco dos vossos bens, pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais esta convicção, a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida bem pouco, e o que há de vir virá e não tardará. Meu justo viverá pela fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agrada dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Hoje, irmãos, é a nossa vez de sofrer por Cristo sem desânimo, mas com força, com fortaleza, sem desistir diante dos sofrimentos. Irmãos, o que pode existir de mais duro do que uma perseguição que confisca teus bens, te faz perder tudo, te faz fugir com uma mão na frente e outra atrás? Como os nossos irmãos do Oriente Médio hoje, uma perseguição que te joga na cadeia. Será que podemos nos queixar por trabalhar em um ambiente hostil, quando milhões dos nossos irmãos são bombardeados, exilados, tendo que fugir abandonando suas casas e campos e viver em campos prófugos, campos de refugiados? Ainda temos coragem de falar que vivemos em um contexto difícil, olhando o que acontece hoje na Ucrânia, por exemplo? A coisa melhor que podemos fazer é nos silenciar e arregaçar as mangas, buscar caminhos, anunciar com a nossa vida, com o nosso exemplo de oração, de amor, anunciar organizando de maneira incansável, organizando retiros e lutando até a morte para cultivar os irmãos convertidos. Isso é um verdadeiro martírio. A paciência e a constância em criar irmãos recém-nascidos na fé,
A paciência de pastorear como o bom pastor que dá a vida, este é um verdadeiro martírio. Concretamente, é necessário consagrar a nossa vida a Jesus, independente do nosso estado de vida. Precisamos viver os domingos de formação como a graça mais extraordinária que existe. Precisamos nos lançar nos convites para o Yeshua, Caná, Ruá, Fanuel, Éfata, como os primeiros cristãos que anunciavam a palavra em toda parte onde chegavam. Precisamos dar a vida para os nossos irmãos de rua, para introduzi-los na vida nova de Jesus. Precisamos oferecer a Jesus o martírio do acompanhamento para quem é coordenador ou vice, ou sirineu, ou formador, ou cativante. Precisamos de verdade aproveitar de cada ocasião para incendiar o mundo. Com estes pensamentos no coração, vamos ouvir novamente a palavra que Deus hoje nos propõe. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judeia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou Jesus Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, que nos ajude a endireitar o rumo da nossa vida, a não ser engolidos no redemoinho louco deste mundo, mas caminhar humildemente com o nosso Deus, com firmeza.
Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Não tinham medo da perseguição. Paz e alegria a todos. Iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Paz e alegria a todos. Perseguição, os servos saem a proclamar o fim, dando a vida por amor ao mestre da luz, coxando. Correntes quebrar, sinto queimar dentro em mim a chamar do eterno amor. Sinto sua voz dentro em mim me chamando a profetizar. Acorrentados servos que a nós ele enviou, queimados corpos dos santos que tanto amor, irá descer a luz, nos quebrará quando ele voltar. Corpos queimados, mártires ressuscitarão. Sinto queimar dentro em mim a chamar do eterno amor. Sinto sua voz dentro em mim me chamando a profetizar. Eis minha luz para ti.
chamando. Aproveite